Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aqui com troca de passes, já trazendo informações direto lá da academia do nosso Verdão. Eles também vão trazer a escalação do Palmeiras, só que a mídia aposta que o Arias ainda vai para o banco no início desse jogo, mas a gente vai trazer no final também um corte do Sport Center com o Vinícius Nicoletti trazendo informação privilegiada aí sobre o Arias podendo ser sim titular. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É a quarta rodada da competição, teremos jogos importantes e um deles envolve dois times que estão na ponta da tabela. O líder Palmeiras, que tem os mesmos pontos do Fluminense, né? Os dois times têm 7 pontos na tabela de classificação, vão se enfrentar amanhã na Arena Barueri, lá na Grande São Paulo. Vamos trazer informações. Primeiro do Palmeiras, quem traz detalhes pra gente é o José Renato Ambrosio. Fala, Zé! Oi, pessoal, tudo bem? Pra gente falar do lado palmeirense desse duelo no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense em Barueri, porque a Arena do Palmeiras, como a gente já conversou, segue recebendo shows e em fase final também da troca do gramado sintético. Palmeiras nessa reta final de preparação com todos os titulares à disposição, o que mostra uma tendência do Abel Ferreira repetir a escalação do time que derrotou o Capivariano no Campeonato Paulista e chegou até as semifinais, onde vai enfrentar o São Paulo aí na próxima rodada. Mas pelo Campeonato Brasileiro tem o componente, o grande nome desse duelo contra o Fluminense, que é o colombiano John Arias, projetado pelo Fluminense para o futebol brasileiro. E talvez a grande contratação do Palmeiras para essa temporada, uma arma importantíssima ali para o técnico Abel Ferreira. A tendência, pelo que a gente apurou, é que ele comece como opção para esse jogo. Mas a estratégia do Abel a gente só vai saber minutos antes de começar a partida. O que tem de marca definitiva desse Palmeiras é mais um começo de temporada consistente. O Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro, na temporada ganhou 4 dos últimos 5 jogos e no ano passado também começou assim o Brasileirão. Foi conhecer a primeira derrota só na 6ª rodada. Palmeiras e Fluminense têm campanhas semelhantes no Brasileiro, 2 vitórias e um empate para cada equipe. E o Palmeiras mostra essa consistência, e especialmente quando enfrenta o Fluminense jogando em São Paulo. Aí o retrospecto é ainda mais interessante para os palmeirenses, porque em 30 jogos pelo Campeonato Brasileiro, jogando no estádio de São Paulo, o Palmeiras venceu 20 e empatou 4. Então, jogando na sua casa ou em casas alternativas, costuma mostrar essa força, essa superioridade. E tem nesse duelo Abel Ferreira e Zubeldia um componente importante também de teste para o momento do time, para o que o Palmeiras pode entregar contra o adversário também, que, como dizem os palmeirenses, podem surpreender. Ontem, depois do treino, o próprio Felipe Anderson, jogador do Palmeiras, falou da força do Fluminense, de um time que é difícil de enfrentar, porque traz muitas alternativas, assim como o Palmeiras vai querer apresentar também para seguir brigando forte aí na ponta do Campeonato Brasileiro. Valeu, gente, um abraço. Valeu, Zé Renato Ambrosio trazendo detalhes do Palmeiras. Portanto, o Palmeiras sem desfalques, né? Como disse o Zé Renato, pode escalar quem quiser, o Abel tem de melhor, com exceção do Paulinho, né? Que está se recuperando há bastante tempo já de uma cirurgia. Mas estou curioso para ver a escalação, se Arias começa, se não começa. Questão de ritmo de jogo, não há para o Arias, né? Vinha jogando regularmente no Wolverhampton. Tem um outro detalhe, o Arias é uma máquina de jogar assim, né? No Fluminense ele não era poupado nunca, ele jogava todos os jogos, todas as partidas, quase sempre 90 minutos. E machucado. Então, e não machuca, né? O Arias na parte física é um cara altamente privilegiado. A ver quais são os planos do Abel, né? Pensando não só no jogo contra o Fluminense, mas também no duelo contra o São Paulo, importante semifinal do Paulistão no final de semana, Beli. E todos esses elogios só mostram o tamanho da contratação que foi o John Arias para a equipe do Palmeiras, né? Eu acho que dentro de uma lógica que o Abel Ferreira vem apresentando, a tendência é ele começar no banco e ser acionado no decorrer da partida. É difícil essa briga ali pelo lado direito, né? Não sei nem se essa briga vai ser pelo lado direito, mas num primeiro momento... num primeiro momento, se a gente espelhar o que o Arias fazia no Fluminense com o que ele pode fazer no Palmeiras, inicialmente a gente colocaria ele no lado direito no lugar do Alan, que pra mim é muito titular dessa equipe. Eu acho que o Alan Tiraria não dá o pra Maurício. tirar nesse momento. Eu acho que talvez o Arias vai jogar no lugar do Maurício. No outro lado. Aliás, vamos botar o campinho aqui, a gente fala sobre isso. Com a provável escalação do Abel, até para você dar uma olhada, Beli, como deve ficar. E onde o Arias pode entrar. O Arias, na verdade, ele pode jogar em qualquer posição, né? Não é muito comum ele ver lá como um atacante, né? Um 9 e tal, não é muito a dele.
mas normalmente pelos lados do campo, ou no Alan ou no Maurício. Com o que o Alan tem jogado de bola e projetando o futuro, né? Disse aqui essa semana, vejo o teto do Alan mais alto, me parece, do que o do Maurício, né? O Alan é mais jovem, imagino o Alan fazendo uma carreira internacional, o mercado olha com muito bons olhos para o Alan. Então, tenho a impressão, quando for para o Arias entrar no time, ou o Alan vai para a esquerda e o Arias entra na direita, onde ele normalmente joga no Fluminense, onde mais jogou, ou então mantém o Alan na direita e o Arias também vai jogar do lado esquerdo, como também já jogou no Fluminense, né, Beli? É que no último jogo sai o Alan para entrar o Arias, né? É e aí ele começa jogando pelo lado direito, mas o pênalti que ele consegue é pelo lado esquerdo. Então é um jogador que pode flutuar, ele se mexe muito, né? Gosta de ter essa liberdade. Um jogador muito importante para o Palmeiras. A gente falou no final do ano passado que talvez tenham faltado jogadores com mais casca, com mais rodagem. É um investimento certeiro da equipe Alviverde. E assim, a promessa amanhã é de um bom jogo, Diniz. Eu estou esperando um duelo interessante entre dois técnicos que fazem um bom trabalho, no caso do Abel Ferreira, há muito tempo. O Zubeldia, que parece ter encaixado muito bem com as peças que o Fluminense deu para ele. Minha expectativa está muito alta para amanhã. Também imagino que vai ser um grande jogo, né? Num bom gramado, um gramado sintético, permite que a bola role tranquilamente aí para Palmeiras e Fluminense fazerem um bom jogo. Ô Alex, onde é que você encaixaria o Arias aí? Se é que você o escalaria de início nesse time do Palmeiras? Eu acho que de início o Abel deve começar com ele ainda no banco, né? Uhum. Mais ou menos seguindo um padrão. E seguindo o padrão de jogo, a gente fala do Maurício, com muito respeito, porque ele vem super bem no Palmeiras. Tá jogando bem o Maurício. Só que com o Alan e se você for colocar também o Arias, você tem uma consistência física até maior. Isso é característica genética, isso aí faz parte. E eles podem jogar. O Alan também, ele joga lá, mas o Alan também pode jogar do lado esquerdo. Ele pode ter os dois caras do lado com o pé, né? Dá essa versatilidade, igual o Maurício também, né? Que joga por dentro, mas no Inter, você vê, ele jogava muito aqui da direita vindo. O Abel usou muito ele também sendo esse segundo homem, né? Ele se descobriu e vai super bem ele perto. Mas nesse jogo ainda, de repente, eu acho que ele vai começar com o Arias. E aí é o jogo, desenrolar do jogo. Mas se fosse para colocar de início, também imaginaria no lugar do Maurício, justamente porque o Fluminense hoje ele tem um jogo que é muito físico e consistente, né? Mas o Maurício deixou isso, não. Tanto que no derby, vamos dizer assim, ele jogando, ele tá entregando. Mas nesse sentido a gente acaba julgando no momento, assim, Alan e Arias, de repente um pouco melhor assim do que ele. Partida do Palmeiras contra o Fluminense, as duas equipes lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Alô, fã de esportes, o Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense nesta quarta-feira na Arena Barueri e o técnico Abel Ferreira pode repetir o time que goleou o Capivariano nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nenhum desfalque em relação aos 11 titulares que entraram em campo pelo Paulistão. A única baixa é o volante uruguaio Emiliano Martínez, que sentiu dores na panturrilha e não participou do treino desta terça-feira na véspera do jogo, está fora do confronto contra o Fluminense. O técnico Abel Ferreira escalou a equipe titular dos últimos 5 jogos 4 vezes. A dúvida fica em relação ao John Arias, que estreou no último jogo contra o Capivariano, entrou aos 33 minutos do segundo tempo. Fica então essa questão se o John Arias segue no banco de reservas ou então joga pela primeira vez como titular exatamente contra o seu ex-clube. A tendência é que o Arias inicie novamente no banco de reservas como opção. O Fluminense terá a baixa do volante Nonato, que sentiu dores musculares e fica fora de 2 a 3 semanas da equipe tricolor. Os dois times vêm num bom momento, Palmeiras e Fluminense com 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Palmeiras nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, e o Fluminense vem de 9 jogos de invencibilidade, 8 vitórias e 1 empate, marcou gols nos últimos 9 jogos. O técnico Luiz Zubeldia, no entanto, tenta a sua primeira vitória contra o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. 6 jogos quando ele dirigia o São Paulo e 1 confronto quando estava no comando do Fluminense. Nunca conseguiu vencer o Palmeiras. São
3 derrotas e 4 empates no comando do Zubeldia contra o time palmeirense, dirigido por Abel Ferreira. Palmeiras também defende uma invencibilidade nesse confronto, jogando como mandante. Não perde em casa desde agosto do ano passado. São 20 partidas com 15 vitórias e 5 empates. Bom, olha, são ótimos desempenhos, tanto de Palmeiras quanto Fluminense nas últimas partidas. 4 vitórias dos dois times, 1 empate e nenhuma derrota. Então, são os momentos idênticos das duas equipes, Elton Serra. Ainda tem algo que pode chamar muita atenção, né? O encontro do Arias com o seu ex-clube. Mas é um encontro muito interessante quando vemos duas equipes em momentos tão bons, o Fluminense num ótimo momento desde o final do ano passado e o Palmeiras retomando o seu bom futebol nessa temporada de 2026 e agora eles medindo força para a gente saber, e aí, quem é que está mais forte? Os dois bem no Campeonato Brasileiro, né? Pensando também em disputa de título, o Palmeiras com uma vitória consistente contra o Internacional fora de casa. Lembrando que depois de ter vencido o Corinthians, né, jogando na Neoquímica Arena, vinha nessa sequência boa de 2 jogos, empatou com o Guarani e ali já, né, última rodada, já classificado, time alternativo. Depois venceu com muita autoridade o Capivariano, só fazendo esse recorte, né, de lá para cá, isso sem contar que aquele 5-1 contra o Vitória, acho que o Palmeiras conseguiu reencontrar essa questão de ser eficiente, né? O futebol do Palmeiras é baseado na eficiência, um time que tem muita consistência nesse sentido. O Fluminense, que é uma equipe que também conseguiu resultados expressivos no Campeonato Brasileiro, vencer o Grêmio, por mais que o Grêmio não viva o seu grande momento, mas é sempre um adversário complicado de se enfrentar. Depois conseguiu, e aí esse jogo é importante e emblemático, né? Porque com 1 a menos o Fluminense venceu o Vasco no Carioca e com o jogador expulso também venceu o Botafogo por 1-0 no Campeonato Brasileiro. E o resultado contra o Bahia na Fonte Nova, né, que é sempre difícil. O Bahia é um dos melhores mandantes do Brasileirão nos últimos anos, então é complicado enfrentar o Bahia. O Fluminense até jogou melhor que o Bahia, conseguiu um empate, saiu na frente e acabou sofrendo um empate. Então é um jogo muito equilibrado. Vejo o Fluminense com muitos passos à frente, né, do ano passado para cá. Uma equipe muito consistente, sim. Um time que consegue até jogar de uma maneira vistosa. O Zubeldia conseguiu encontrar o equilíbrio entre se defender bem e ser agressivo no ataque. Essas trocas de posições dos meias com os pontas. Essa movimentação constante, recuperando alguns jogadores como o John Kennedy. E do outro lado, o Abel Ferreira também encontrando uma formação com o Andrés Pereira, tendo mais liberdade de ser um meia armador muitas vezes, né, na ausência do Rafael Veiga, que acabou sendo negociado, tendo de novo, né, o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos. Então é um jogo bem interessante, um dos jogos mais interessantes do Campeonato Brasileiro, talvez diria até o jogo mais interessante dessa rodada. Vai concorrer com a Libertadores, é verdade, mas de qualquer forma um dos jogos mais interessantes da rodada, de duas equipes, o Palmeiras já acostumado a brigar pelo título, o Fluminense querendo voltar a brigar pelo título, né? O Fluminense que também tem condições de disputar bem o campeonato de pontos corridos e na temporada passada mostrou isso, né? Conseguiu vaga a Libertadores via Campeonato Brasileiro, fazendo um segundo turno bem consistente, principalmente com o Luiz Zubeldia. E o reencontro do Arias também com o Fluminense. Deu nem tempo de sentir tanta saudade, o Arias já vai reencontrar o Fluminense, só que agora do outro lado. E vamos ter um encontro também, tá? Da tranquilidade do Zubeldia com a calma e a paz do Abel Ferreira. Isso também tem muito o que falar. Vamos seguir o Sport Center, mas agora falando... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, com o troca de passe, depois com o Sport Center, repercutindo muito esse jogão de logo mais que vale a liderança. Rapaziada, a gente vem trazendo aqui a provável escalação, tá? O pessoal do troca de passe aposta que o Maurício vai entrar e a gente tá acreditando aí na possibilidade do John Arias entrar como titular. A gente gosta sempre de lembrar, provável escalação, tá, rapaziada? A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo, então fica muito em cima pra gente trazer um conteúdo aqui para você. Então, isso aqui, cara, a mídia faz uma provável escalação, né, com todos os setoristas, mas a gente acredita muito, tá, na entrada do John Arias já como titular. Rapaziada, a gente tem que entender uma coisa: o Arias, no elenco do Palmeiras hoje, é o jogador que está melhor
em condição física. Que está com o melhor condicionamento físico é John Arias. Ele chegou e surpreendeu toda a comissão técnica. A gente já sabia que ele estava lá no meio da temporada, lá na Inglaterra. Mas eles não tinham ideia do jogador físico que o Arias é. Então, o cara é forte, o cara é inteligente. Irmão, não tem dificuldade dentro do campo com ele. Então, assim, o Maurício vem jogando bem no início da temporada? Vem, tá? Para quem não lembra, temporada passada, o Maurício começou muito bem a temporada, só que sofreu a lesão no ombro, né? Tanto que até ele sofrer a lesão, ele era o artilheiro do Palmeiras no ano passado, tá? Sofreu a lesão e, infelizmente, depois que voltou, não conseguiu desenvolver o bom futebol dele. Então, agora, nesse ano de 2026, ele repete esse bom início de temporada. A gente espera que ele não se lesione, mas, cara, mesmo jogando bem, tem feito boas atuações, não tem como o Maurício barrar o Arias, cara. Não dá, rapaziada. Impossível. A gente tem que lembrar, né, que no jogo contra o Capivariano era um time infinitamente mais fraco. Então, o Abel, com poucos dias de treinamentos ali, preferiu deixar o Arias na reserva. E bem frustrante, né? Frustrante, entre aspas, ver apenas 15 minutos do Arias. Porque o que ajudou a lotar também a Arena Barueri foi a estreia do Arias. E o Abel deixou só 15 minutinhos. Só que esses 15 minutinhos a gente viu o estrago que ele fez lá na defesa. O cara é inteligente, rápido. Cara, não tem o que falar do John Arias. É um jogador completo, completo. E não existe, não tem como uma contratação desse tamanho o cara ficar no banco. O Vitor Roque, logo que chegou, poucos jogos já estava como titular. E ficou um tempo sem dar resultado. E o Abel bancando. Agora, o John Arias, que já vem no ritmo de jogo. Nos 15 minutos que entrou muito bem. Vai ficar no banco? Cara, sinceramente, eu não acredito que o Abel vai fazer isso. Então a gente acredita sim nessa possibilidade do Arias ser titular já contra o Fluminense nesse jogo de logo mais, cara. Então, até porque é um jogo muito importante. A gente sabe que é o ex-time dele, mas o Arias se mostra um cara muito profissional. Ele entendeu que o Palmeiras era o time aqui no Brasil que poderia dar o que ele precisava: notoriedade, possibilidade de ganhar título e tá jogando com uma boa equipe para que ele possa aparecer o futebol dele. Porque na apresentação dele, ele foi questionado: o Arias do Fluminense e o Arias do Wolverhampton. Ele falou: é o mesmo Arias. Só que o Wolverhampton vinha muito mal. Tanto que ele chegou a comentar: o artilheiro do Wolverhampton tinha 2 gols. E ele, John Arias, tinha 1 gol. Então você vai falar assim: o cara estava mal lá. O time em si estava mal. Então, para ele, foi ir para a Europa, realizar o sonho, mas infelizmente ele caiu numa equipe que, né, tá rebaixada, né, na Premier League, não vai ser mais Premier League. Então, assim, ele viu que o Palmeiras já queria ele há muito tempo. Só que o Fluminense fez jogo duro e, graças a Deus, essa ida dele lá para a Premier League ajudou ele agora a voltar para o Brasil vestindo a camisa do Verdão. Então, assim, a gente sabe do potencial do cara e quer ver mais dele jogando. Então, a gente, sabendo da importância da partida, manter a liderança, tá? Até porque o Fluminense tá nessa briga aí, tá empatado no número de pontos, é início, mas é pontos corridos, rapaziada. Ponto agora é o mesmo ponto que lá do final. Então não dá para dar mole. Tem que ganhar os 3 pontos dentro de casa.
Fluminense é uma equipe organizada, então a gente não pode abrir mão de já ter no início o John Arias. E quanto mais ele jogar nessa partida de, de hoje à noite, é mais entrosamento para ele atuar contra o São Paulo, o Choque Rei. Porque outro jogo que o cara tem que ser titular, rapaziada. É um clássico, é campeonato estadual. É, mas é um clássico, é um Choque Rei. A gente sabe que o São Paulo vem até num bom momento, que o Palmeiras vive um momento ainda melhor do que o São Paulo, mas a gente tem que ter os pés no chão, porque clássico é sempre muito complicado e não dá para você ficar com o John. Não, impossível, rapaziada. Vamos falar a verdade. Não tem como você deixar um jogador como o John Arias no banco, num clássico, num Choque Rei. Um jogo importante do Brasileirão disputando a liderança. Então, assim, a nossa expectativa é sim ver John Arias já como titular nesse confronto de logo mais contra o Fluminense. Calhou que ele vai ser, na nossa aposta, né, titular a primeira vez pelo Palmeiras contra o time dele antigo. Claro que se fizer gol, acredito eu que ele não vai comemorar, né? Mas, pô, você marcar o primeiro gol também com a camisa do Verdão, não vai comemorar? É um grande dilema, hein? Pô, seria ótimo ver já o Arias como titular e deixando já o seu golzinho, hein? Deixando seu golzinho. Eu, particularmente, acho que ele deveria ter batido pênalti. Mas o cara tá chegando agora. O Andrés, nas entrevistas, logo se defendeu. Não, quem manda é o xerifão, o Gomes. O Gomes falou para eu bater, então eu bati. Mas, sinceramente, eu acho que o Arias deveria cobrar. Na verdade, eu queria ver a conclusão do lance. Que ele deu um come no jogador. Meu Deus do céu. Eu acho que ele ia fazer um gol bem parecido com o primeiro gol, que foi o do Vitor Roque. Ia puxar um pouquinho mais pro meio da área, ia fazer um golaço. Mas, enfim, acabou rolando pênalti, ajudando o Palmeiras a ampliar aí aquela vitória para cima do Capivariano. E toda a nossa expectativa, cara, de ver esse cara como titular. Esse cara tem que jogar já os 90 minutos, pô. O cara tava jogando lá, tá bem. E como foi falado no início aqui do meu comentário, ele hoje é o jogador que tem melhor avaliação física no elenco do Palmeiras. Então tem que jogar, tem que estar aí os 90 minutos disponível para esse confronto de logo mais. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você acha sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Deixa aí nos comentários, tá bom? A sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, você que puder deixar o like, hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Quando você hypa o vídeo, você deixa o like, você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é legal e então o nosso canal traz boas informações do Palmeiras. Então eles acabam entregando tanto o vídeo quanto o canal para muito mais palmeirense. Então é isso, rapaziada. Até logo mais, se Deus quiser, com o pós-jogo de uma grande vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.